Fala, torcida vascaína, Felipe Tirro de volta na área, num esquema improvisado aqui, né? Porque o tempo tá muito apertado para mim, mas eu não quero deixar de fazer vídeo aqui pro canal, continuar nossas conversas sobre o Vasco, né? Eu queria muito comentar sobre uma notícia que saiu nesse final de semana e agitou aí as redes sociais, né? Saiu uma notinha numa coluna do Globo falando que o Eurico Miranda e o Campelo jantaram e o Eurico Miranda teria cobrado os acordos que ele fez de boca com o Campelo, e o Campelo meio que deu uma esquivada, tentou fugir desses compromissos, né? O que gerou um mal-estar no Eurico Miranda. Uma nota que, óbvio, que nem essas notas de coluna aí, de jornal, nunca vem com comprovação, né? Não tem nenhuma... como é que se fala? Mostra nenhuma evidência de que ocorreu essa conversa. Então, obviamente, se forem perguntar para o Campelo, muito provavelmente ele vai negar, né? Já negou situações mais óbvias, ele teve a cara de pau de negar a união entre ele e o Eurico, não vai ser por causa dessa nota que ele vai deixar de negar. Nem é esse o fato novo, na verdade. Saber que existe uma união entre os dois não é fato novo, isso é uma coisa que está escancarada desde o dia da eleição que elegeu o Campelo como presidente. O fato novo dessa notícia, na verdade, é justamente esse atrito entre as duas partes, entre o Eurico Miranda e o Campelo, um atrito que era assim, bastante previsível de que fosse acontecer, né? Afinal de contas, por mais que sejam dois vacilões aí, são vacilões com pensamentos muito diferentes, e era assim, de se prever que iria haver um choque entre as duas partes em algum momento da presidência Campelo. Todo mundo que acompanha os bastidores do Vasco, a política do Vasco, apostava nisso. A verdade é que o Campelo, ele se precipitou no golpe lá, na manobra que ele fez para chegar à presidência. Foi uma manobra muito boa para fazer ele ser eleito presidente, mas muito complicada para ele se manter presidente, para ele fazer uma administração com tranquilidade, né? Ele pensou como fazer para chegar ao poder, mas não planejou nem um pouco o que fazer quando chegasse ao poder. A gente está vendo aí, né? Estamos chegando em março, o time não tem um patrocínio nenhum na camisa, nem patrocínio master, nem patrocínio nas mangas. O plano de sócio-torcedor está lá todo engasgado, não acontece nada, não tem 3 meses de salário atrasado. Então, assim, dá para ver que não entrou planejado. Não tinha plano, não tinha... porque tinha a questão da LASA no patrocínio master, tudo bem. Patrocínio de manga a gente não tinha. Podia já estar negociando um patrocínio de manga para entrar já mostrando um patrocínio, né? Aí, de novo, também, aquela mesma lenga-lenga, todo presidente novo que assume, não sabíamos, estamos fazendo um levantamento, não sabíamos que a situação ia estar tão grave. Sabe, de novo, a mesma ladainha de sempre. Quando o Roberto entrou, foi essa conversa. Quando o Eurico Miranda entrou, voltou, né? Mesmo sem nunca ter saído, foi a mesma conversa. Agora com o Campelo. Aí o Campelo vai sair, o próximo vai vir com o mesmo discurso. Não dá. Não dá para todo presidente novo que entra, fica 6 meses sem fazer nada, porque estamos vendo o buraco do Vasco, é pior do que a gente pensava. Vai ser complicado fazer assim, vai ser complicado ter uma administração assim. Mas o que eu queria falar então, basicamente, é o seguinte: qual é a questão do... como é que foi a situação do Vasco da Gama, da eleição do Campelo? Ganhou a chapa Campelo-Júlio Brandt, que elegeu 130 conselheiros, né? E a chapa do Eurico Miranda, como o segundo lugar na eleição, teve direito a 70 cadeiras no conselho aí. Vamos tirar os conselheiros vitalícios por enquanto ali, os beneméritos, só os conselheiros eleitos, né? Então seria 120 para a chapa Brandt-Campelo e 130 para a chapa Brandt-Campelo e 70 para a chapa do Eurico Miranda. O Campelo, para poder ser eleito presidente, ele fez um racha ali, né? Pegou os conselheiros que ele tinha indicado, fez uma dissidência do Campelo, alguns foram com eles, alguns se mantiveram, a chapa, por exemplo, algumas chapas do Vasco, né? Como é que chama aquela? Cruzada Vascaína, BNDES, não sei, não vou dizer aqui os nomes exatamente porque eu não sei, mas algumas chapas que originalmente estavam com o Campelo, por não concordarem com o golpe, com a manobra que o Campelo deu, não foram com ele, ficaram com o Júlio Brandt, apoiando o Júlio Brandt, e no final a divisão que se deu foi mais ou menos o seguinte: o Júlio Brandt tem hoje um pouco mais de 70 conselheiros seguindo ele, né?
O Eurico Miranda, como segundo colocado, tem 70 conselheiros seguindo ele. E o Campelo, que é da chapa eleita, é o que tem menos conselheiros seguindo ele. Tem uns 50 e poucos conselheiros que são apoiadores do Campelo. O que isso leva? O que isso mostra? Isso mostra que o Campelo, para ter uma administração mais plena, né? Para ter. Porque assim, ele virou presidente, ele é o diretor administrativo ali, né? A parte do executivo ele coordena. Ele pode escolher quem vai ser vice-presidente de futebol, ele pode ter alguma autonomia ali enquanto chefe do executivo do Vasco, vamos dizer assim. Agora, para decisões um pouquinho mais importantes, né? Muitas vezes até para aprovar camisa, plano de sócios, qualquer uma reforma, não só reforma do estatuto, então nem se fala, ele precisa do apoio do conselho. E para ele ter o apoio do conselho, ele vai precisar se unir a uma das duas correntes mais fortes aí do conselho. Ele precisa se unir ou ao Eurico Miranda ou ao Júlio Brandt, entendeu? Se unir ao Eurico Miranda, como ele está vendo agora, é muito complicado, porque o Eurico Miranda quer manter as políticas dele, né, que ele acha que são certas e que levou o Vasco a essa situação. O Campelo não quer. Se ele seguir até o final do mandato, mantendo essa união com o Eurico, fazendo as coisas que o Eurico quer, vai ser ótimo para o Eurico, né? Porque vai chegar daqui a 3 anos o Vasco mais no buraco ainda, o Eurico Miranda vai poder voltar falando, tá vendo? Vocês me tiraram? Olha o que acontece quando eu saio do Vasco. E para o Campelo é horrível, porque ele vai se queimar, não vai conseguir fazer as coisas que ele acha que pode funcionar e vai ser um fantoche só do Eurico. Então ele está nessa situação agora. Ele pode romper com o Eurico Miranda, mas aí ele vai fazer o quê? Vai procurar o Júlio Brandt? O Júlio Brandt, que ele passou a perna nas eleições, ele vai voltar agora 3 meses depois e vai tentar costurar um acordo? É complicado, né? Por mais que se fale no bem do Vasco, o próprio Júlio Brandt fala no bem do Vasco, ele não vai topar, não, vamos lá, vamos esquecer tudo. Como é que você, sabe, se associa e tenta fazer uma relação de confiança com um grupo que passou a perna em você há menos de 3 meses atrás? Então vai ficar uma relação conflitante. A situação pode ficar mais complicada porque o Vasco pode ficar ingovernável, ter um nó administrativo ali. O Eurico Miranda, que nem diz a nota, está insatisfeito com os comportamentos do Campelo. A saída, essa nota se reforça a importância dela pela notícia no dia seguinte de que o evangelista lá, o Alex Evangelista, que foi o idealizador do Capres no Vasco, saiu, foi pro Estoril. Ele foi um cara que foi trazido para o Vasco pelo Eurico Miranda, né? O Eurico Miranda apostou, fez toda aquela propaganda e está saindo agora, né? Está saindo pelas portas dos fundos ali, vamos dizer assim. Isso talvez seja uma demonstração de como o Eurico Miranda está saindo da administração Campelo, ou de como o Campelo não está cumprindo as promessas aí de que o Eurico Miranda pediu, né? E aí vamos ver como é que vai ser. Como é que vai ser a administração Campelo se eles não tiverem o apoio do Eurico e nem tiverem o apoio do Júlio Brandt? Não vão conseguir passar nenhuma medida que eles queiram fazer que precise do apoio do Conselho, eles vão conseguir passar. Vai ser muito difícil, entendeu? Quer dizer, tudo que o Vasco não precisa agora. O Vasco precisava de uma corrente única para facilitar, para agilizar as mudanças estruturais que precisa. E a gente está caminhando justamente para o contrário, para uma paralisação da administração em função dessas brigas partidárias aí. O Campelo, que prega tanto a pacificação, a união do clube, o que ele está conseguindo fazer é justamente o contrário. Está dividindo ainda mais as coisas, né? Começou a dividir quando, por vaidade, por orgulho lá, resolveu romper com o Júlio Brandt, se unindo com o Eurico Miranda, que a gente sabe muito bem que, não pode, não tem como dar certo. Você quer ser mais esperto do que o esperto, é complicado, entendeu? Mas esses são os meus 2 palitos aí sobre essa questão, dessa notícia que saiu no final de semana e que agitou muito as redes sociais. Diga nos comentários a impressão de vocês sobre todo esse quiprocó, o que vocês acham dessa confusão política, informações novas que vocês tenham aí, deixem aí nos comentários, a conversa continua por lá. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, a gente vai se falando.